Bom dia. Nós estamos meditando em 1 Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, digamos, um filho da fé de Paulo. Nós hoje vamos meditar em 1 de Timóteo, capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Eu tenho hábito, eu faço questão de em todos os cultos realizados por mim, de estarmos orando pelas nossas autoridades. Eu acho que antes de criticarmos autoridades, nós devemos orar, exatamente o que a Bíblia aqui nos manda, orar, interceder, clamar, porque sendo elas tocadas pelo Senhor, elas farão leis, aplicarão leis justas, elas serão justas. Então, é nosso dever estar orando, intercedendo pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos. Orar, interceder, clamar, como a palavra nos diz, por todas as autoridades, civis, militares, do âmbito federal, estadual, municipal, poder legislativo, executivo, judiciário. Temos que orar, temos que interceder. Nós, como cristãos, não temos que estar criticando, condenando, apontando, mas ao contrário, orar e interceder. Nós já aprendemos pela palavra de Deus que não existe nenhuma autoridade sem a permissão de Deus. Ah, mas aquela autoridade ela é injusta, ela é desonesta, ela é corrupta. Não importa qual seja, existe a permissão de Deus. Nós falamos com Deus. Deus ele é superior a qualquer que seja autoridade. Se Deus quiser, ele muda, ele tira ou transforma aquela. Então é isso que nós devemos praticar. O que Paulo nos orienta aqui. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Se nós tivermos dirigentes pacíficos, bondosos, justos, nós teremos uma vida tranquila. E para que essa justiça venha sobre eles, se nós clamarmos o Senhor, nós conseguiremos. Então nós temos que orar e interceder por todos. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Orar, interceder pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por todas as pessoas, até aqueles que se julgam nossos inimigos, até aqueles que nos perseguem, porque o Senhor deseja que todos sejam salvos. Jesus ele não veio, não morreu, não foi só por alguns, não. Foi por todos. Então nós temos que orar e interceder para que a verdade, o evangelho, alcance a todos e essas pessoas possam, então, ser salvas em nome de Jesus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, o homem. Só temos um Deus. Não existe outro Deus. Só existe um. E também só existe um único mediador. Não tem nenhum, só existe a única maneira de nós sermos salvos através de Jesus. A única maneira de nós falarmos com Deus é através de Jesus. O único que pode mediar, interceder por nós é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Há um só Deus e um só mediador
entre Deus e o ser humano. É Cristo Jesus, o homem. Quando fala Cristo Jesus, o homem, é porque Jesus vem em carne. Todo aquele que não confessa, que não fala, que não assume que Jesus veio em carne, veio como um homem, como estava, como uma pessoa normal, natural, que não conhece a Deus. João nos fala muito, nós vamos ler muito sobre isso lá nas cartas de João. Ele explica muito sobre isso. Jesus era Deus, mas ele se destituiu todo o seu poder e veio como homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunha a seu próprio tempo. Jesus se entregou. Pedro, quando prenderam Jesus, ele arranca da espada e me corta e atacou, inclusive cortou a orelha de um daqueles soldados, por nome Malco. Jesus imediatamente chamou a atenção dele, tocou na orelha ferida deste soldado e recuperou-se na hora. E Jesus então disse a Pedro, falou: Pedro, não precisa que você me defenda não, porque se eu quisesse e fosse os planos do meu pai, eu pediria, ele me enviaria aqui dúzias, legiões de anjos, e eles pelejariam por mim. Jesus se entregou, Jesus concordou em ser preso, Jesus concordou em ser crucificado e morrer por nós. Se não fosse assim, nós não seríamos salvos, não teria salvação. Salvação foi através da ação de Jesus. Afirmo a verdade e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre do gentio na fé e na verdade. Paulo fala, olha, é por isso. Eu sou um pregador. Eu fui designado como pregador e apóstolo, mestre entre os gentios, na fé e na verdade. Paulo não foi chamado para estar pregando entre os cristãos, entre os judeus, mas sim aos gentios. Cada um tem um chamado. Tem uns que são chamados como pastor, outro como missionário, como evangelista, outro para agir assim, sabe? Mas todos nós, os dons são diferentes. Mas é um só Espírito. Esse foi o chamado de Paulo. Isso não foi por homem nenhum, nós já conhecemos e sempre estamos repetindo. Foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, quando ele estava indo a Damasco. Então, nós temos que olhar o nosso chamado e ser fiel a ele. Pregar a verdade, viver o evangelho. Paulo diz assim lá em 1 Coríntios, ali no capítulo 9, que ele prega porque é uma obrigação. É uma coisa que foi imposta a ele. Isso é fantástico nós sabermos disso. Porque da mesma forma eu digo, eu não prego, não é porque eu quero, não, eu decidi ser pregador, não, eu prego porque eu sou obrigado. Eu prego o evangelho até o último dia, enquanto eu estiver vivo, estarei pregando, estarei levando o evangelho, porque eu sou obrigado, Jesus me mandou. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Eu não posso fugir da minha responsabilidade. Eu não posso me rebelar contra o meu Senhor. E o interessante é que todos nós deveríamos ter esta consciência. Versículo 8. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e descrição, não com tranças, não com ouro ou pérola, nem com roupas muito caras. Ele faz uma recomendação aqui agora às mulheres. Que as mulheres se vistam com decência, com modéstia, não com trança, nem com ouro, pérola, nem com roupas muito caras, mas se vistam de boas obras, como convém as mulheres que professam servir o Senhor. Infelizmente, hoje, em muitas denominações, em muitas congregações, nós vemos mulheres vestidas de forma imoral.
Não é decência. Algumas mulheres usam o decote que está chegando no umbigo. Os peitos estão para fora. Mulheres que estão usando calças ou saia extremamente justa, mostrando todo o contorno do corpo. Ou calças extremamente justas, mostrando todo o desenho do corpo. Saias curtíssimas, senta e fica tentando puxar. É imoral, é indecente e mais. Além de estar pecando, estão conduzindo outras pessoas ao pecado. Porque faz com que os homens fiquem olhando. Então, ou seja, estão caminhando para a morte, porque ele está pecando, está desejando. E elas estão seduzindo com essas ações, com essa maneira. Estou falando só da igreja, não, porque os cristãos têm que vestir de maneira decente, não somente na igreja, em toda parte. Também, além de fazer com que as mulheres casadas, fiquem ali com pensamentos de raiva, de mágoa, pela maneira dessas portarem. Mulheres que têm templos, igrejas, parece que é desfile de moda. As mulheres fazem questão aos domingos de vestir e apresentar cada dia roupas mais caras, roupas sofisticadas. Elas não vão para buscar o Senhor, mas vão para se mostrar. Não são cristãos. Desculpa, mas não são. Porque a casa de Deus nós devemos ir sim, bem vestido, vestir de forma decente. É o que a palavra nos diz. Que é vista com decência e modéstia. Estão vendo no templo? Algumas pessoas, existem vários templos, denominações. Eu escuto mesmo, pessoas vêm lamentar, falou, pastor, eu não tenho coragem de frequentar esta ou aquela denominação, esta ou aquela congregação, porque o que eu vejo lá são desfiles de modas, desfiles de carros caros. Eu sinto envergonhado. Não é templo do Senhor, não é igreja do Senhor, não. Isso é igreja do mundo. Tem lugares que se vê a maneira das pessoas vestirem pior do que no mundo. Passam, enche de joias ou bijuterias para se mostrarem. Eu não estou dizendo que a mulher não deve se maquiar, mas se maquia de forma decente. Usa um esmalte decente. Corte de cabelos decente, roupas decentes. Se porte de maneira decente. Tanto solteira, casada, o que quer que seja. Vive de maneira decente. Esta maneira de querer agradar, mostrar para o mundo, está te levando ao pecado e você está levando vários para o pecado. Isso é morte espiritual. A mulher deve aprender em silêncio com toda reverência. Hoje em dia existe um modismo. Certa vez eu vi um pastor muito conhecido, presidente de uma grande denominação, falar sobre a questão de convocar as mulheres para pregar, para ser pastoras, porque as igrejas estavam um tanto vazias, porque só os homens, e quando ele convocou então as mulheres se animaram a encher a igreja. Essa aí foi a palavra de Deus. As mulheres não podem pregar para homens. As mulheres não podem ser pastora. Pastor lá na igreja, lá pastor fulano tal, que é uma bênção. Ela está contra a palavra de Deus. Que pode ser pastor, tudo bem. Ela pode estar ministrando entre mulheres. Culto de mulheres. Pode ser missionária lá, mas ela não pode estar pregando. Ela não pode estar no altar na igreja, onde existe uma congregação, no templo, onde existam homens. Nesse lugar tem que ficar calada. Não tem outra maneira de interpretar a Bíblia. Não tem outra interpretação. Que a Bíblia é clara. Eu estou falando aqui no versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio com toda a reverência. E o 12. E não permito. Tem outra tradução, será?
e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio. E as denominações, templos, estão cheios de mulheres que se dizem pastora, se dizem bispas, se dizem apóstolas, se dizem um monte de coisa. Mas diante da palavra de Deus não são nada. Estão no erro, estão na desobediência, estão na rebeldia. Pessoas vêm dizer para mim, eu estou na igreja da pastora fulano e tal. Que pastora fulano e tal? Não existe, biblicamente falando. Se nós queremos praticar a palavra de Deus, nós queremos ser servos do Senhor, então vamos viver o evangelho. Mulher, que a Bíblia nos fala, não pode ser pastora, ela não pode pregar para homens, ela não pode estar no altar se tem homens, ela pode, no máximo, pregar para mulheres, entre elas, não para homens. Não sou machista, estou falando da palavra de Deus, estou falando o que está escrito aqui. É isso aqui, não tem outra tradução. Nós já falamos sobre isso também lá em Coríntios. Já lemos, também estamos lendo aqui, repetindo. Eu não posso rasgar minha Bíblia. Eu não posso tirar parte dela. Eu tenho que falar o que é. Tem muita gente por aí falando, pastora. Não existe. Repetindo novamente, versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio com toda a reverência. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, portanto, em silêncio, porque Adão foi criado primeiro, e depois Eva. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu na transgressão. Está falando desde a origem. Quem primeiro foi enganado foi Eva. Ou seja, foi através do erro de Eva que o pecado entrou no mundo. Em um português claro, Eva foi seduzida pela serpente, pelo adversário. E ela seduziu, enganou o marido, fez com que ele caísse. O pecado entrou no mundo. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz, desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade, e no bom senso. 1 Timóteo, capítulo 3. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Se alguém almeja, se alguém deseja ser um pastor, um líder de uma igreja, ele deseja alguma coisa muito boa, algo excelente, mas tem que ter algumas regras. Versículo 2. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível. Deixa eu tentar dizer da seguinte forma. Na Bíblia, quando fala bispo, presbítero ou pastor, quer dizer tudo a mesma coisa. Pastor, que é, na verdade, supervisor de igreja. É aquele que fica na igreja, aquele que comanda a igreja, que lidera uma congregação, um templo. É isso que quer dizer. Então não tem, não, porque o bispo é maior, não. É o responsável ali. Esse, né, a terminologia, tanto é bispo, supervisor de igreja ou pastor. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, que não tem o que estar repreendendo nele. Marido de uma só esposa. Não está dizendo aqui esposa de um só marido, mas está falando marido de uma só esposa, ou seja, totalmente descartado a possibilidade de mulher ser pastor. Falando aqui, marido de uma só esposa, ou seja, esse homem tem que ser irrepreensível, ele não pode estar no segundo casamento, não pode ter sido casado e estar divorciado. A condição tem que ser irrepreensível. Qual a condição para ser pastor? Ele tem que ser casado,
solteiro ou viúvo. Só essas 3 condições. Homem, não mulher, para ser pastor. O que mais? Equilibrado. Uma pessoa que tem equilíbrio, saiba agir de maneira equilibrada em todo momento, em toda situação. Tenha domínio próprio. É que saiba se dominar. Quando eu vejo algumas ações de supostos pastores, eu vejo que ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é domínio próprio. Pessoas que se perdem, que extrapolam, que falam e fazem coisas absurdas. Para ser pastor, tem que ter domínio próprio. Tem que ser uma pessoa equilibrada. E mais, seja respeitável. Que as pessoas o respeitem, sabem que é um homem sério, sabem que é um homem de Deus. Não pode ser caloteiro, mentiroso, mau caráter, salafrário. As pessoas têm que dar um bom testemunho deste. Saberão, aquele ali é um homem sério. Não estou falando só os crentes, não, as pessoas do mundo. Todos eles saberão, aquele ali é uma boa pessoa, é um homem honesto, é um homem bom. Tem que dar um bom testemunho. Hospitaleiro. Hospitaleiro é exatamente você ter aquela condição de sempre receber, hospedar, receber a todo. Não é só crente, não. Qualquer pessoa que venha até você ter condição de receber, não deixar as pessoas decepcionadas ou nas ruas. Se as pessoas vêm até você pedir alguma ajuda, alguma coisa, você está disposto a ajudar. Se você não tem o que ela precisa, que junto com ela busque ajuda. Busque ajudá-la com informação de alguma maneira. Poder sempre receber, hospedar. Não nós escolhemos quem, mas simplesmente receber. Todos que vêm a nós. Temos que ser hospitaleiros, capacitados para ensinar. Temos que saber ensinar. Senão o evangelho, falar a verdade. Temos que ter condições de poder falar, orientar as nossas ovelhas, o nosso rebanho em qualquer situação. No nosso rebanho tem que ter confiança em vir nos procurar com qualquer que seja o problema, que de alguma maneira nós vamos ensinar como agir, como encaminhar, como solucionar e como resolver a questão. Não deve ser apegado ao vinho, ou seja, não pode ser ninguém que goste de bebida alcoólica. Ah não, pastor, eu não bebo cerveja, eu não bebo pinga não, mas eu gosto, lá em casa eu tenho um vinho do Porto, como já estou cansado de ouvir supostos pastores falarem. Eu tenho um vinho do Porto lá, eu gosto de tomar uma taça no almoço, uma taça na janta, 2, 3 taças. Está errado, você não pode. Não pode ser violento. Pastor não é violento. Mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Tem que ser amável, pacífico e não amante do dinheiro. Ao contrário, quando nós vemos aqui, nós examinamos a maioria hoje desses super pastores, dessas estrelas, desses das grandes denominações, nós estamos vendo que não tem nada disso aqui. Pastores empresários, comerciantes, não é pastor. Estão nesses comércios, nesses outros negócios, porque amam o dinheiro, porque tem o objetivo de estar ganhando dinheiro, porque não contentam em ser somente mantido, porque a igreja não é para dar dinheiro para ninguém, mas somente mantido pela igreja. Querem mais. Aí foge das suas responsabilidades. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo respeito. Educar bem os filhos para que eles sejam submissos. Ser um bom pai, saber educar filhos. Infelizmente, hoje nós vemos pastores que são pastores que têm filhas prostitutas, filhos homossexuais, filhos bandidos, ladrões. Ah, não sou eu, meus filhos. Não, infelizmente, a educação vem do berço.
E se nós estamos nesta condição, temos filhos nessas situações, eu tenho que me afastar do cargo de pastor. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser. Eu não posso ser o que a Bíblia diz que eu não posso ser. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar os filhos. Eu tenho visto dentro da própria igreja, dentro de vários templos, os filhos não respeitam os pais. Isso diante de todos. E os pais ficam naquela, não é eles crescerem, eles vão ver. Não. Nós temos que saber educar nossos filhos. Não importa o que pensa ou o que fale. Governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos, ali serem submissos. Com todo respeito. Submissão de filho, ó, tá difícil. Eu vejo filhos até mandar nos pais que se dizem pastores. Porquanto se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se eu não sei dominar, eu não sei exercer a minha autoridade na minha família, como que eu vou estar numa igreja assumindo uma posição diante de todos? Nós temos que observar bem a palavra de Deus para que nós possamos praticá-la. Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ah, não me converti agora, tem 2 meses, 3 meses, 4, 5, agora eu já posso ser pastor. Pode soberbecer, pode pensar que é alguma coisa e vai cair. Da mesma forma que o diabo. O diabo era um anjo. Ele quer ser maior do que Deus. São princípios bíblicos que nós temos que praticar. Se nós queremos ser alguém, como pastor, alguma autoridade eclesiástica. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia nas armadilhas do diabo. Ter um bom testemunho dos de fora, não é só dos crentes, não. Que na rua, onde quer que seja, as pessoas podem falar, não, aquele ali é um homem confiável. Aquele ali é um homem que tem crédito. Aquele ali é um homem educado, é um homem de paz. Você não vê ele brigar na rua. Você não vê ele discutir. Ele paga tudo, ele compra o que ele compra, ele paga. Ele não ofende, ele trata todos por igual. Nós temos que ter um bom testemunho dos de fora. Se nós não tivermos um bom testemunho dos de fora, de dentro também nós não vamos ter. É incrível como nós vemos hoje pessoas sendo criticadas. E as pessoas vão mostrar, naquele ali é fulano, ele faz isso e isso. Ele é pastor, mas como é que ele é pastor se ele faz isso, mais aquilo outro? Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Também é necessário ter um bom testemunho fora para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Temos que ter uma preocupação em viver o evangelho. Coisa nós estamos vendo muitas pessoas que se levantam falando, não, eu sou pastor. Eu sou apóstolo. Sendo que apóstolo, a Bíblia nos fala que apóstolo foi os que viram Jesus e o último foi Paulo. Hoje tem vários por aí. Tem uns que levantaram o título de bispo como sendo superior a pastor. Não sabem o que estão falando. Tem pessoas hoje, igreja aí que tem bispas. Na Bíblia, onde é que está isso? Onde é que está bispa na Bíblia? Apóstolas. Onde está apóstolos na Bíblia? Pastores fazem confusão entre pastor de animal lá do Antigo Testamento, pastora. A Raquel era pastora, cuidava de animal, de ovelha animal, quadrúpede. Nós estamos falando de autoridade eclesiástica, não existe. A Bíblia nos fala que ela, de forma clara aqui, nós estamos lendo, que não pode exercer cargo de pastora, ou que qualquer que seja o título eclesiástico, sobre homens.
Também nos fala aqui, nós aprendemos como que o pastor deve ser, qual o caráter que tem que ser o pastor, como ele deve agir, como ele deve proceder. A Bíblia coloca isso aqui não é só para nós lermos, não, mas para lermos, meditar e fundamentalmente colocar em prática. E para nós cobrarmos também. Cristão não pode ser um cristão inerte. Ah, não, eu não vou falar nada, eu vou concordar. Não, nós só podemos concordar com uma coisa, com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus é contra, o que o evangelho não é contra, o que o evangelho não concorda, eu também não concordo, seja quem for, em qualquer situação, aconteça o que acontecer. A verdade é essa, é o evangelho de Jesus Cristo. Por isso eu sempre chamo vocês, vamos ler, vamos meditar na palavra de Deus. A resposta está aqui. Leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Hoje nós lemos até o capítulo 3, até o versículo 7. Nós vamos continuar amanhã a partir do versículo 8. Tenham um bom dia. Que Deus abençoe.